Nós vamos novamente abrir as nossas Bíblias em Lucas capítulo 12. Lucas 12. Vamos fazer uma leitura a partir do verso 35. Esperamos, com a ajuda do Senhor, concluirmos esse assunto até o verso 48. Lucas 12, 35. Cingidos estejam os vossos corpos, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater à porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isso, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora em que não sabe, e castigá-lo-á lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade de seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas àquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e àquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Vamos ter uma palavra de oração. Amado Pai Celestial, mais uma vez, com grande regozijo, gratidão e expectativa, nos colocamos juntos diante do Senhor, com sua palavra aberta diante de nós. Suplicamos mais uma vez a bondade e a misericórdia do Senhor, interpretando pelo Teu Espírito Santo a Tua palavra aos nossos corações. Quanto carecemos de realmente ouvir a Tua voz. Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da Tua boca. Por isso, sê conosco nesse tempo, Senhor, cuida desse ambiente e nos concede um centro de reunião em torno da Tua própria pessoa. Assim nós te pedimos, no Teu precioso nome. Amém. Meus irmãos, nós temos dito que esse capítulo 12 do Evangelho de Lucas, ele posiciona os discípulos como testemunhas do Senhor. Já essa a terceira vez que enfatizamos essa importante questão. Os discípulos aqui estão posicionados como vasos do testemunho do Senhor. E já vimos o que é, até aqui, que pode obscurecer o testemunho do Senhor nos seus vasos. E o que seria? Você tem aí no seu capítulo 12, ele já começa falando sobre o primeiro fator capaz de obscurecer o testemunho do Senhor. Vamos lembrar que nosso Senhor
prometeu-nos, na sua partida, que enviaria o Espírito Santo para morar naqueles que se entregassem a Ele e que crescem nele. E as palavras registradas no livro de Atos, capítulo 1, deixam isso tão claro quando é dito assim: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai separou para sua exclusiva autoridade, mas recebereis capacitação, poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Foi o que ocorreu no Pentecostes. E sereis as minhas testemunhas, desde Jerusalém até os confins da terra. Aqui estamos nós, nos confins da terra, quando consideramos o ponto onde o Evangelho iniciou a sua proliferação santa. Estamos aqui nos confins da terra e somos, pela graça de Deus, também suas testemunhas. Então, assim esse capítulo 12 posiciona os discípulos e assim a nós, vasos para o testemunho do Senhor. Nós chegamos a dizer em uma outra ocasião, mais de uma vez, inclusive, num encontro de homens mesmo, há não muito tempo, repetimos isso. Quando pensamos, por exemplo, sobre filhos, grande maioria de nós aqui tem filhos. Qual é o propósito de termos filhos? O que eles significam? Filhos não têm nenhuma razão de ser, se eles não forem para a continuidade do testemunho do Senhor. Não é verdade, meus irmãos? Para que são os filhos? São nossa propriedade? São para nós? O que a palavra de Deus nos ensina? Que eles são uma herança do Senhor, para o Senhor. Então, que privilégio nós temos de podermos ser, como pais e mães, vasos do testemunho do Senhor para aqueles que estão debaixo de uma supervisão tão intensa daqueles que o Senhor colocou sobre eles como supervisores, pais. Quão santa e significativa é essa missão. Se ela não fosse bem exercida, nós não teríamos tido 20 séculos de história da igreja. O assunto já teria morrido lá na semente. Não é verdade? É por causa de pais e mães que amaram o Senhor com todo o seu coração que nós estamos aqui hoje, depois de 20 séculos de história da igreja. E assim continuará a ser até que o Senhor venha. Então, quais são os fatores nesse capítulo 12, solenes, que obscurecem os vasos do testemunho do Senhor? O primeiro deles, Lucas 12, logo no primeiro verso, hipocrisia. Vivemos, de certa forma, uma vida dividida, uma vida que aparenta ser algo, mas não é, uma vida que se comporta de uma maneira diante de alguns e de outra maneira diante de outros, uma vida dicotomizada, dividida, hipocrisia. O segundo elemento, isso já tratamos, então. O segundo elemento que também, igualmente, com a mesma intensidade, obscurece o testemunho do Senhor é a avareza. Então, por um lado, o Senhor disse: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E na sequência ele vai dizer: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Porque a vida de um homem não consiste da abundância de bens que ele possui. Então nós demos ainda mais um passo na reunião anterior, na verdade, 2 reuniões atrás, onde nós falamos de um terceiro elemento nesse capítulo, que também obscurece o testemunho do Senhor. São as ansiedades pelas coisas da vida. E tratamos isso também minuciosamente, porque o Senhor o trata minuciosamente, nesse capítulo tão lindo de Lucas capítulo 12. Então reúna essas três coisas, amado irmão e irmã, e ore sobre isso, pense sobre isso. Vá lá para o seu cantinho secreto, largue os elementos barulhentos de lado, tranque-se lá a sós, solitário, em silêncio, e pense nessas coisas, meus amados irmãos. Porque sem essa condição de meditação do coração, essas raízes nunca vão se aprofundar em nós. Nós seremos espectadores da Bíblia, das reuniões, da adoração, espectadores.
Então, 3 elementos essenciais para considerarmos diante do Senhor, com perguntas. Senhor, quanto em minha vida pode ser hipocrisia? Em palavras, em gestos, em ações, em comportamento, em relacionamentos. Perguntas que temos que fazer. E nosso gentil, hábil Senhor é capaz então de lançar luz. Porque na sua luz, vemos a luz. Em ti está o manancial da vida, na sua luz, vemos a luz. A mesma coisa com relação à avareza. A maioria das pessoas acha que não tem nada de avareza no coração. Mas se perguntarmos ao Senhor, então o Senhor mostrará os tentáculos, as coisas sutis, pequenas. E todos nós precisamos ser expostos nessas áreas. Todos nós. E finalmente, basicamente um prolongamento desse assunto da avareza, nós temos o assunto das ansiedades. Por que ansiedades tendem a tomar conta do coração? É por causa do desejo insano que temos de governar nossa própria vida. E nós podemos dar um outro nome para esse desejo de avareza. Nos guardar, nos preservar, juntando coisas, não é? Atingindo esferas, quem sabe, de poder, de domínio, de conquistas. Não é? Como se essas coisas fossem os guardiães de nossas vidas. Então, o terceiro elemento aí, ansiedades. Ele parece mais delicado que os outros, não é? Hipocrisia, algo tão sério. Avareza, algo tão sério. Paulo escreve aos Colossenses dizendo que a avareza é idolatria. Palavras dele em Colossenses capítulo 3. Mas ansiedades parecem coisas tão mais leves, né? Sim, meus irmãos, todos nós estamos rodeados de ansiedades. Mas, como já dissemos, a questão é se elas têm encontrado lugar em nosso coração. A ansiedade ligada aos cuidados, às coisas da vida, a projetos, a planos, a ideais, a metas, a conquistas mesmo, né? E certamente ela irá obscurecer o testemunho do Senhor. Por isso que o Senhor é tão claro nesse assunto, dizendo, não andeis ansiosos. E não trata a ansiedade como se fosse uma coisinha qualquer. Então isso nós já compartilhamos. Nós lemos os versos 33 e 34, apenas olhe para eles. E usamos como preâmbulo na reunião anterior para toda essa sessão que vai do verso 35 ao 48, que nós acabamos de ler. E dissemos para os irmãos que esses versos 33 e 34 fazem um prefácio. E podemos dizer assim, eles são uma preparação para que sejamos bons mordomos. Já que o assunto dos versos 35 ao 48 não é mordomia, quando Pedro interrompe o Senhor, é a segunda interrupção nessa sessão que estamos estudando desde o capítulo 11, há 3 interrupções, quando o Senhor está ensinando algo, ele é interrompido. Então a primeira nós já estudamos no início do capítulo 12, a segunda está aqui, Pedro interrompendo o Senhor. E ele o interrompe assim, Senhor, proferes esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor responde a pergunta de Pedro, fazendo uma pergunta para Pedro, para que ele próprio chegue à conclusão. Se o Senhor está falando só para eles, Pedro diz, para nós aqui os 12, né? Ou é para todos, porque ali também havia muitas pessoas ouvindo o Senhor. Nós já vimos como o capítulo 12 começa, milhares de pessoas inclusive. Não é? Então ele diz, Senhor, proferes essa parábola para nós ou para todos? E o Senhor responde assim, quem é o mordomo fiel e prudente? A quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhe sustento ao seu tempo. Ele está dizendo assim, o que eu estou dizendo é para todo aquele que quiser se qualificar para ser um mordomo fiel e prudente. Por isso ele pergunta, quem é? Em outras palavras, onde eles estão? Quem é um mordomo fiel e prudente? Então essa parábola sim é proferida para todos, graças ao Senhor. Então ela é proferida para nós. Já que mordomia é o termo-chave dessa sessão, então aqueles 2 versos vão fazer o preâmbulo. Qual é o preâmbulo? Vendei e dai. Por que vendei e dai? Já tratamos isso. Porque o Senhor deseja, meus irmãos, que nós tenhamos uma vida simples. O Senhor deseja que nós carreguemos pouca bagagem.
quanto mais o dia do Senhor se aproximar. Porque mais bagagem, mais ansiedades. Mais bagagem, mais tormentas. Mais bagagem, mais cuidados. Mais dificuldades. Então, nosso Senhor não está pregando aqui comunismo e nem filantropia. Ele está ensinando os seus mordomos a terem vida simples. Então ele diz, vendei, dai. Nós já examinamos isso. E aí, para contrapor esse vender e dai, ele vai dizer assim, fazei para vós outros uma bolsa que não se desgasta. Um tesouro que é inextinguível, onde não chega ladrão e nem traça corrói. Porque onde estiver o teu tesouro, ele será acompanhado pelo teu coração. Ali estará o teu coração. Não é um preâmbulo, um prefácio muito importante para entrarmos no assunto da mordomia? Claro que sim. Então, entrando no assunto da mordomia, verso 35, nós também já examinamos a primeira frase. Vá conferindo aí. Cingidos, estejam os lombos do vosso entendimento. E aí não vamos retornar ao que já falamos, precisamos avançar. Mas então esse é o primeiro elemento que o Senhor menciona. Vamos guardar. Queremos ser bons mordomos? Quando examinarmos à frente aí a palavra oikonomos, mordomos, na língua original, é muito bonita. O termo oriundo do grego, oikonomos. Esse oikos é a palavra para casa na língua original. E esse nomos é a palavra para regra ou para lei. Então o oikonomos é aquele que coloca regra na casa. Por isso é chamado de mordomo, ou administrador, ou superintendente. Então é desse que o Senhor está tratando nessa sessão. Ele está perguntando, quem é o oikonomos? Aquele então que coloca regra na casa, ordem na casa, segundo Deus. Então, quais são as qualificações desse oikonomos? Mordomo, dispenseiro. A primeira, repetindo, que já examinamos, ele tem que ter lombos do seu entendimento cingidos. Pensai nas coisas lá do alto onde Cristo vive. Colossenses 3, de 1 a 4. Se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, à destra de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra. Pensai ali, aquele verbo na língua original, fala de ter uma atitude definida de mente. Não é que nós não possamos nos ocupar com coisas que nos tocam. Afinal de contas, não somos anjos. Vivemos uma vida na terra, temos filhos, temos família, trabalhamos, somos patrões ou somos empregados, enfim. Não é? Uma vida normal, compramos, vendemos. Então, o que aquele termo quer dizer é tenha uma atitude definida em tua mente. De tal forma que tudo isso que você faz nas esferas que eu já citei aqui, de nossa vida normal, você faz com uma atitude definida em tua mente. Qual é essa atitude definida na nossa mente? Na mente de um bom mordomo, que tem os lombos do seu entendimento cingidos. Qual é a sua atitude? Paulo expressa assim escrevendo aos Coríntios, para em todas as coisas sermos a Ele agradáveis. Esse é o ponto. Cingidos estejam os lombos do vosso entendimento. Segunda questão, e foi aqui que nós paramos na reunião anterior, então estamos dando o primeiro passo do nosso encargo para essa noite. E aí está a frase, veja comigo, verso 35. Não apenas lombos do entendimento cingidos, mas também candeias acesas. Aqui vamos falar um pouquinho sobre elas. Nós já vimos que é apenas Lucas, e aqui é uma recordação, que menciona a parábola da candeia, a mesma expressão usada aí, a candeia, acesas as vossas candeias. Pedro menciona a parábola da candeia 2 vezes, só ele o faz, entre os outros evangelistas. No capítulo 8 e no capítulo 11. Preste atenção. É claro que candeia fala de testemunho. Luz, não é? Testemunho. Luz é testemunho. Não é assim com as 7 igrejas no livro de Apocalipse? Elas são candeeiros. Para que serve um candeeiro? É um objeto de ornamento para colocar na estante? Bom, pode ser.
Só que ele não estará cumprindo a função dele. Porque um candeeiro não é feito para ornamentar. Um candeeiro é feito para iluminar. Não é? Para que a luz seja colocada sobre ele. Muito mais naquele tempo em que não havia luz elétrica. Não é? Então os ambientes eram iluminados por candeeiros. Ou por chamas em veladores. Então, acesas as vossas candeias, luz, testemunho. Agora, quando nós vamos então às cartas, às 7 igrejas no livro de Apocalipse, o que nós vemos? Que as 7 igrejas são 7 candeeiros de ouro. E o que o Senhor busca naqueles candeeiros é a luz, ou seja, em outras palavras, é Ele mesmo. Porque Ele é a luz. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. Então o que é que o Senhor busca na sua vida e na minha? Ele busca coisas boas de você, é isso? Estritamente falando. É claro que se nós andamos com Ele, esse será o fruto de nossas vidas, óbvio. Né? Será a nossa ética, digamos assim. Mas o que é, estritamente falando, que o nosso Senhor Jesus está buscando em nossas vidas? Ele está buscando a Ele mesmo. O quanto dele está sendo formado em nós. Porque esse é o único caráter, e é a única pessoa, e é a única mente que agrada a Deus. Tende em vós a mesma mente que também houve em Cristo Jesus. Não é? Então o que o Senhor busca nos candeeiros é Ele mesmo, é a luz, é o que Ele é. Então, meus amados irmãos, que o Senhor encontre mais espaço em nós, para obter mais de nós. Acesas estejam as vossas candeias. Agora ainda tem algo mais para falar sobre elas. Enquanto vou falando, por favor, abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 20, versículo 27. Provérbios 20 e 27. Um verso extremamente importante nesse assunto da candeia ou do testemunho. Mantenha ele aí, Provérbios 20, capítulo 20, verso 27. Antes de lermos, apenas mantenha ele aí. Quando nós mencionamos que Lucas cita 2 vezes a parábola da candeia, ouça aqui. No capítulo 8, a parábola da candeia está no contexto do ouvir o Senhor. É lá no capítulo 8 que ele diz assim, vede, pois, como ouvis. Porque ninguém acende uma candeia para colocá-la debaixo da cama ou debaixo do alqueire, mas no velador. E olhe bem o que significa essa candeia. Para iluminar todos que entram na casa. Está vendo o sentido de testemunho aí? Graças ao Senhor, meus amados irmãos. Ao mesmo tempo que a palavra de Deus diz com relação a Ele, não é? Eu sou a luz do mundo. Ela também diz o quê com relação a nós? Aliás, Ele mesmo disse com relação a nós, seus discípulos. Vós sois a luz do mundo. Que privilégio, irmãos, e que responsabilidade. Ou seja, o mundo anda em trevas absolutas, sem a igreja. Quando a igreja for retirada, o que haverá no mundo são trevas absolutas. Porque o Espírito Santo não habita no mundo, e nem está pairando por aí. Ele tem uma casa, um lugar de habitação, e é a igreja. Que privilégio, meus irmãos. Que responsabilidade, meus irmãos. Então, Lucas 8, a candeia, o testemunho está ligado a ouvir, mantendo ouvidos destapados para ouvir o Senhor, com sensibilidade. Ouvi-lo através dos irmãos, ouvi-lo diretamente na sua palavra, ouvirmos no nosso quarto secreto, ouvirmos no tempo de meditação, ouvirmos através até das coisas do mundo. O Senhor fala conosco, até através das pessoas do mundo. Candeia ligado a ouvir, testemunho ligado ao ouvir. Vê depois como ouvis, Lucas 8. Mas então nós temos Lucas 11. E de novo a parábola da candeia é proferida. É muito interessante Lucas registrar as 2 vezes em que o Senhor proferiu essa parábola. Possivelmente ele o fez mais vezes, porque ele usa frequentemente essa figura da luz no sentido de testemunho, como já citamos. Então, no capítulo 11 de Lucas, já foi estudado, a candeia, ou testemunho, ali não está ligado ao ouvir. Está ligado ao ouvir no capítulo 8, mas está ligado ao ver no capítulo 11.
E ele vai dizer assim: são os teus olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem simples, forem focados, tiverem uma só paixão, um só alvo, uma só meta, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E todos, pois, que somos perfeitos, adultos, é a ideia da palavra lá, tenhamos o mesmo sentimento. Porque crianças são divididas, né? Crianças querem tudo ao mesmo tempo, não é assim que é uma criança? Isso vale também para aqueles que não crescem no Senhor. Mas Paulo diz, nós que somos adultos, tenhamos este pensamento. Prossigo para um alvo, o alvo único, um alvo definido. Então, candeia no capítulo 11 está ligado a ver. Agora, por que nós abrimos aí Provérbios 20 e 27? Olha agora então para a sua Bíblia. Olha a beleza desse verso. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Não é o que você lê aí? Agora, o que nós lemos em Lucas 11? Já foi estudado. Estamos voltando a isso por causa dessa expressão, acesas estejam as vossas candeias. No capítulo 11 nós lemos assim, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem simples, focados em um só objeto, então todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, e vamos lembrar que mal não significa exatamente olhar para as coisas más. Significa mais do que isso, ou algo antes disso. Significa olhos divididos, olhos que têm muitos focos de interesse. Isso é olho mau, compreendeu? Com muitos alvos. Mas um olho simples é um só alvo. Então ele diz, se os teus olhos forem maus, divididos, com muitos focos, teu corpo estará em trevas. Então ele diz, cuida para que a luz que há em ti não sejam trevas. Porque se forem trevas, que grandes trevas serão. Grandes trevas serão. Consequência de um olhar dividido. Agora, vamos com cuidado. Se lá em Lucas 11, o assunto da candeia, ligado ao ver, está dizendo que os olhos são lâmpada do corpo. Provérbios está dizendo que o espírito do homem é lâmpada do Senhor, certo? E na maior parte das versões aqui, o versículo vai continuar assim, a qual ilumina ou esquadrinha todo o corpo. Não é assim que você tem aí? Mas vamos buscar o sentido mais exato na língua original. E ele muito, muito bonito. É dito assim, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual lâmpada, ou espírito, porque está dizendo que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, é o lugar onde o Senhor resplandece, certo? Lâmpada. Então está dizendo que esse espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o corpo. Na língua original, mais de um sentido para nos ajudar. Expõe as câmaras da alma. Olha que bonito, irmão. Lâmpada do Senhor, nosso espírito humano, porque ali habita o Espírito Santo. Por isso o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Foi Deus que disse, de trevas resplandecerá a luz. E Ele mesmo resplandeceu nos nossos corações, veja aí, para a iluminação do conhecimento de Deus na face de Cristo. Então, esse espírito do homem, habitado pelo Espírito Santo, é a lâmpada do Senhor. E o que ele faz? Ele examina as câmaras da alma. Gosto muito dessa tradução alternativa de um certo irmão. Câmaras da alma. Está dizendo que essa nossa vida da alma tem muitas câmaras. Nós a dividimos em muitas câmaras. Tem câmara para isso, tem câmara para aquilo, câmara com esse interesse, câmara com outro interesse, câmara com um objetivo, câmara com outro objetivo, câmara que contém algumas coisas e outras que contém outras coisas, não é? A nossa vida da alma ela é toda departamentalizada e isso é mal. É na medida que o Senhor vai encontrando espaço em nós, que então essas câmaras vão sendo inundadas com a sua luz e nós vamos nos tornando homens e mulheres integrais. Lembra que nós comentamos a diferença entre integridade e integralidade? Você se lembra? Integridade deve ser uma consequência da integralidade. A integridade pode ir até um certo ponto, se uma pessoa não for integral. E como nós podemos ser integrais para o Senhor?
se a luz do Senhor tem iluminado as câmaras de nossas almas. Todos os departamentos, todos os assuntos, todos. Então aí está esse versículo lindo, dizendo que essa lâmpada do Senhor, que é o Espírito do homem, onde habita o Espírito de Deus, naqueles que creem no Senhor. Claro, não em todos os homens, naqueles que são regenerados. Não é? Os outros não têm luz ainda. Então, essa lâmpada do Senhor ilumina as câmaras da alma. Há uma outra tradução que diz assim, escrutina o ventre. Porque o termo ventre na Bíblia fala do mais interior do homem. Então, em várias versões, a King James, por exemplo, usa essa expressão. E várias outras versões em inglês, por exemplo. Falando do ventre, que sempre na Bíblia aponta para as partes mais interiores do homem. Que não estão expostas aí para todo mundo, não. Mas elas são a causa de tudo que sentimos, tudo que pensamos, tudo que queremos. Ventre, assim a Bíblia usa essa palavra. Quem crer em mim, do seu ventre fluirão rios de água viva, disse o Senhor. Coelia é a palavra na língua original, ventre. Olha que lindo, irmão. Então, como é que o testemunho do Senhor na vida dos seus mordomos pode continuar consistente e se aprofundar e avançar? Como? Cingidos estejam os lombos do vosso entendimento e acesas estejam as vossas candeias. Vamos guardar isso, irmão. Muito, muito importante. Ainda um último elemento aqui para avançarmos já. Você se lembra de Mateus 25, a parábola das 10 virgens? Todas tinham candeias, não tinham? Todas tinham lâmpadas. 10 virgens, 10 lâmpadas. Só que tinha 5 que tinha algo mais. O que era o algo mais? Uma botija acessória de azeite. Então, a lição daquela parábola, é claro que ela tem nuances, e temos que tomar cuidado com as nuances, para não fazermos doutrinas em cima de parábolas. Mas, porque a parábola tem essencialmente uma lição central. Então, o foco daquela parábola qual é? É que nós carecemos, como virgens prudentes, não apenas de termos lâmpadas acesas, mas carecemos de suprimento extra, para que possamos aguardar o dia em que o noivo baterá na porta. É muito paralelo ao que nós estamos lendo aqui. Aqui diz que esse Senhor foi para festas de casamento, olha aí o verso 36, e quando ele voltar, ele vai bater na porta. Olha aí, verso 36. Ele diz, quando ele bater na porta, logo lhe abram, prontidão. Então, a mesma ideia geral está na parábola das 10 virgens, em Mateus 25. Todas tinham luz? Sim. Porque nunca a Bíblia chama aqueles que não creem no Senhor, que não pertencem a Ele, de virgens. Esse termo é usado apenas para os que pertencem ao Senhor. Então são 10 virgens, mas 5 prudentes e 5 nécias. Mas todas tinham luz, mas só 5 tinham provisão extra. Então puderam ouvir aquela voz, eis o noivo, e puderam tomar das suas vasilhas e alimentar as suas lâmpadas. E as outras não. Lição tão clara, não é? Quanto mais o dia da vinda do noivo se aproximar, mais nós careceremos, não só de luz, mas de provisão extra, suprimento extra do Espírito Santo. Lembra que nós lemos isso em Lucas 12? Quando vos levarem diante das autoridades, dos governadores, das sinagogas, para vos arguírem, não vos preocupeis com o que haver de dizer, porque o Espírito Santo vos ensinará, Espírito Santo, o óleo, a provisão extra, na botija. O Espírito Santo, ele vos ensinará naquele momento as coisas que deveis dizer. Mas se nós não temos afinidade com o Espírito Santo, se em nossas vidas nós estamos entristecendo o Espírito Santo, meus irmãos, palavras de Paulo em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então que longe de vós esteja a malícia, a ira, a contenda, a gritaria, a blasfêmia. Não é? Se ele tem sido entristecido, nas palavras agora de 1 Tessalonicenses 5, se ele tem sido apagado, não apagueis o Espírito. Está vendo de novo aí a figura da candeia? Da luz? Qual é a chance, meus irmãos, de nós aguardarmos o noivo adequadamente?
Se nós estamos entristecendo o Espírito Santo, apagando o Espírito Santo, resistindo ao Espírito Santo, qual é a chance? Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ensine o significado de permanecer nele. Andai no Espírito, jamais satisfareis a cobiça da carne. Então, esse é o sentido da candeia acesa. Há mais, mas nós precisamos avançar. Olhe para o próximo verso, por favor, e vamos avançando. Sede vós semelhantes a homens que esperam. Nós falamos para os irmãos que a palavra-chave nessa sessão é a palavra vigilância. Está muito, muito clara aí quando você lê o texto, né? Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. E nós falamos que debaixo da palavra vigilantes, nós temos aí 3 palavras importantes, que são extraídas da linguagem dessa sessão muito clara. A primeira é a palavra prontidão. Como pode haver vigilância sem prontidão? Não é? É impossível. A segunda palavra é expectativa. Como pode haver vigilância se não há nenhuma expectativa? Não é? Também não pode haver. Então, no verso 36, aí está mencionada a questão da expectativa. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor. Sede vós assim. E a outra palavra que está debaixo aí do termo vigilância, como palavra-chave, como colocamos, é a questão do serviço ou da mordomia. Prontidão, expectativa e serviço. Nós pedimos aos irmãos na reunião anterior que fossem diligentes e meditassem e orassem ao Senhor sobre essas 3 palavras. De novo fazendo perguntas ao Senhor. Senhor, eu tenho estado em prontidão. Eu tenho estado com lombos no meu entendimento cingidos. Eu tenho estado com candeia acesa. Outro sentido que não comentei de candeia acesa, eu disse aos irmãos que há muito mais, não é? Sabe que figura interessante também é mencionada aí? Por que um servo tem que estar com a sua candeia acesa? Com lombo cingido, prontidão para servir, e com candeia acesa. Uma das figuras, ideias envolvidas nessa expressão, sabe qual é? O senhor da casa pode voltar a qualquer momento. E se eles estiverem lá dormindo, como será? A chave está com eles. A casa está com o mordomo. Não é? Entregue a ele. Então, se ele está pronto, se ele está com a sua candeia acesa, se ele está lá na hora do seu sono, né? Mas a sua candeia está acesa, e ele está em prontidão, ele está com lombos cingidos. Então, quando o Senhor bate a porta, a candeia aí, uma das figuras, ela é usada para alumiar o caminho do Senhor até os seus aposentos. Lindo, não é? Iluminar o caminho do Senhor até os seus aposentos. Por isso, acesas estejam as vossas candeias. E sede semelhante a homens, é a sequência, que esperam pelo seu Senhor. Expectativa. Quando vier ele das festas de casamento, uma figura. Para que quando vier e bater a porta, logo, prontidão, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos, a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos digo, que há de cingir-se, agora quem está cingindo é o Senhor. Primeiro quem está cingido é o servo. Agora quem está cingido é o Senhor. Que coisa maravilhosa. Porque, é claro, o Senhor está usando uma linguagem parabólica, né? Então, para continuarmos com a figura, e estamos fazendo, e essa era a intenção do Senhor, estamos fazendo as aplicações espirituais, mas olha aí a figura. Se o servo está cingido lá com o cinto no seu lombo, pronto para servir, o seu Senhor, quando vier, também vai colocar cinto nos seus lombos, pronto para servir os seus servos, fiéis e prudentes. E sabe, irmãos, alguns comentaristas, e cito isso porque, sem dúvida, sou um com eles, consideram esse verso que acabei de ler uma das mais extraordinárias expressões da graça de Deus. Por quê? Porque quem está colocando o cinto no lombo e se aproximando para servir é aquele que é o Senhor dos senhores e o Rei
dos reis. Então, sem dúvida, esse versozinho aí, ele é uma das mais lindas expressões da graça de Deus. Das mais extraordinárias, podemos assim dizer. Porque é o Senhor que continua com seu caráter de servo, mas não apenas aí mostrado no seu caráter de servo, certo? Mas mostrado na sua função de servo. Imagine isso. Imagine se nós fôssemos membros aí do Commonwealth, o Reino Britânico, e nós estivéssemos num jantar, então se aproximasse o rei Charles, com coroa, né, cingido, com avental de escravo, de servo, para servir a mesa para nós. Uma figura simples. Porque esse Senhor que é apresentado aí, não é esse da Inglaterra. É o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. É dito que Ele vai se aproximar, e Ele vai se cingir, e Ele vai servir os seus servos, fiéis e prudentes. Maravilhosa graça, extraordinária. Vamos avançar. Verso 38. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles. Aí temos um se. Se assim os achar. Façamos uma pausazinha aqui. O capítulo 12, que posiciona os discípulos como vasos do testemunho, nesta sessão de 35 a 48, logo após o Senhor fazer o que nós chamamos de uma amorosa consolação, você se lembra? Quando ele fala sobre as ansiedades e os cuidados de Deus. Então ele faz uma amorosa consolação, linda, profunda, tão cheia de significado para nós que pertencemos ao Senhor, não é? E quando ele termina essa amorosa consolação, olha o equilíbrio do mestre. Ele faz uma advertência. Ou ele convoca os discípulos para assumirem as suas responsabilidades. Então ele não trata de uma maneira cambeta, digamos assim. Ele faz essa profunda e amorosa consolação. E imediatamente depois, sem interrupção, ele chama, ele convoca os discípulos para que assumam suas responsabilidades. De serem o quê? Mordomos, fiéis e prudentes. Com lombos cingidos, com candeias acesas, com prontidão e expectativa, homens que esperam pelo seu Senhor. Então, por isso é dito, bem-aventurados serão, se assim os achar. Verso 39. Sabei, porém, isso, que se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, já dissemos para os irmãos sobre essa figura do ladrão mencionada aí mais uma vez na palavra de Deus. Linda figura, porque mostra esse aspecto da vinda oculta, sutil do Senhor, para levar, para tomar aquilo que para ele é muito precioso. Então, a figura do ladrão, como ocorre em outros textos, também é usada aqui. Então, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria para não arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos. Também quero chamar a atenção para essa palavra. Muito interessante, bonita e prática nesse contexto todo. Essa palavra na língua original significa uma prontidão para fazer algo, ouça bem, mas também uma prontidão para receber alguém. As duas coisas. E elas têm que se combinar. Porque se há uma prontidão para receber alguém, e esse que tem prontidão é mordomo, então a casa não é dele. Os assuntos não são dele, os negócios não são dele, as coisas não são dele, ele é um mordomo. Então, se ele está em prontidão para receber alguém, ele então tem que estar em prontidão, tem que ter estado em prontidão para fazer algo, para receber alguém. Para receber alguém, ele tem que fazer algo, não é? E nós vamos ver o que ele tem que fazer na sequência desse verso. Digamos que o que nós vimos acima é o que ele tem que ser, certo? Vamos separar dessa forma. O que ele tem que ser quanto ao seu ser? Ele tem que ter os lombos do seu entendimento cingidos, ele tem que ter suas candeias acesas, né?
no sentido de testemunho. Ele tem que ser aquele que tem expectativa no coração, que o seu Senhor irá retornar, estar pronto para recebê-lo. Agora, o que ele tem que fazer sendo isso? Nós vamos chegar lá, agora mesmo. Então vamos seguir. Palavra então, apercebidos, já destacamos. Prontidão para fazer, prontidão para receber. Gostaria que você também guardasse isso e pensasse nisso. Temos tido prontidão para fazer aquilo que temos entendido ser a vontade do Senhor. Vamos dar um salto aqui e já voltamos? Olha o verso 47. Aquele servo, porém, esse aí é o mordomo, o servo, que conheceu a vontade do seu Senhor. Então o que ele tem que fazer? Obedecer à vontade do seu Senhor. Se aplicar-se com aquilo que ele está entendendo que são interesses do seu Senhor. Aquilo que o Senhor o tem incumbido para fazer. E aqui, meus irmãos, vamos reforçar mais uma vez. Todos nós somos servos e servas do Senhor, se realmente pertencemos a Ele. A questão é se somos servos prudentes e sábios, ou se somos servos infiéis. Então ele conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou. Ou, no verso 40, ele não estava apercebido. Seguindo, verso 41. Já vamos entrando no que eles têm que fazer. Então Pedro, aqui está Pedro, interrompendo o Senhor. Mas, graças a Deus, como sempre, essa interrupção de Pedro não perturba o nosso Senhor. Nosso Senhor vai responder o que Pedro quer saber e vai continuar nos dando maravilhosas lições a respeito da mordomia. Então vamos ver o que é. Verso 41. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola? Que bonito, né? Pedro entendeu que era uma parábola. Ele não está achando que o Senhor está falando de cinto no lombo, de uma lâmpada acesa aqui, literalmente, naturalmente. Ele entendeu a parábola. Né? Graças ao Senhor. Então ele diz: proferes essa parábola para nós ou para todos? Verso 42. Disse o Senhor: quem é? Uma convocação. Quem é? Você quer? Você é servo. Você foi feito servo. Você não era servo. Você era estranho. Né? Mas você foi feito servo do Senhor. Você foi comprado por preço, por Ele. Então, quem é, pois, o mordomo? Agora nós vamos devagar com essas palavrinhas. Há 6 palavras, irmão, num único verso, que nos interessam muito. Então vamos buscar caminhar com ela, junto com elas, mesmo que façamos objetivamente. A primeira está aí. Quem é, pois, o oikonomos? Aquele que então coloca a regra na casa, ou a ordem na casa, porque ele é o mordomo, cuidando dela para o seu Senhor. Oikonomos. Já dissemos para os irmãos qual é a ideia. Administrador, supervisor, superintendente. Mas eu quero tomar uma palavrinha aqui e ler uns textos com os irmãos, que penso que vai nos ajudar muito. Muito mesmo. Porque nós vamos ler textos de 2 dispenseiros do Senhor. Paulo e Pedro. E usam exatamente essa palavra, que é usada aqui pelo nosso Senhor. Oikonomos. Por isso eu estou citando ela aqui. Para quando você fizer o seu estudo, você saiba que é a mesma palavra. E ela foi ouvida, então, em primeiro lugar, dos lábios do nosso Senhor Jesus. Certo? Quem é o despenseiro? Vamos ficar com essa palavra. Mordomo, fiel e prudente. Vamos lá juntos, então. A primeira, em 1 Coríntios, capítulo 4. Um importante texto. Abra, por favor. 1 Coríntios, capítulo 4. Versos 1 e 2. Ouça com atenção. Aqui Paulo, né, escrevendo aos Coríntios, dizendo assim: assim, pois, importa. Importa. É isso o que importa. O que tem valor, o que Paulo deseja, almeja de todo o seu coração. Vivia para isso, lutava por isso, pregava por isso. Importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e oikonomos, despenseiros dos mistérios de Deus.
Bonita a palavra despenseiro, você não acha? De que serve uma despensa vazia? Um quartinho que não serve para nada, não é? Uma despensa só tem utilidade se ela estiver abastecida. Então ele diz, nós somos despenseiros dos mistérios de Deus. E olha o verso 2. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros, então não apenas somos dispenseiros dos mistérios de Deus, há algo mais. Além disso, o que então se requer dos despenseiros é que cada um, eu e você, cada um deles seja encontrado fiel. O que lemos lá em Lucas? Vamos recordar? Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente? Certo? Vamos para mais um texto. De Paulo mesmo ainda, a Tito. Abra, por favor. Epístola de Paulo a Tito. Capítulo 1, verso 7. Capítulo 1, verso 7. Neste caso, deste versículo, Paulo está tratando de presbíteros, de supervisores, bispos, que ele usa a palavra aqui, episcopos, porque é indispensável que o bispo, Tito capítulo 1, verso 7, seja irrepreensível como despenseiro, mais uma vez, aí está a palavra, despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, não violento, não cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, a importante questão, que vamos examinar depois lá em Lucas 12, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, assim para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Uma figura muito linda do dispenseiro. Agora vamos ver um texto de Pedro, usando a mesma palavra. Primeira epístola de Pedro. Já vimos aí que Pedro ouviu essa expressão diretamente dos lábios do Senhor, não é? Não foi ele que interrompeu o Senhor? Não foi Pedro que disse, Senhor, profere essa parábola para nós ou para todos? Foi ele, não é? E o Senhor diz, quem é o despenseiro, fiel e prudente? E Pedro vai repetir essa palavra que ele ouviu do Senhor aqui. 1 Pedro 4, veja o verso 10. Servir é o assunto lá daquela parábola. Mordomia, serviço. Servir uns aos outros. Por quê? Porque todos nós somos conservos uns dos outros. Todos, sem exceção. Servir uns aos outros. Cada um, conforme o dom que recebeu. Eu não tenho dom nenhum, o Senhor não me deu dom nenhum. Meu dom é ficar quieto, sentar no último banco. Você acha assim? Redondamente enganado. A questão é que você não tem conhecido qual é o teu dom, qual é o teu serviço. Vamos colocar uma pergunta para ajudar então. Por que você não tem conhecido? Certa vez um amado servo do Senhor, irmão Stephen Kong, partiu para o Senhor há pouco tempo, 108 anos de idade. Um jovem o abordou e perguntou assim para ele, muito honestamente, como eu faço para conhecer qual é o meu serviço no corpo de Cristo? Importantíssima pergunta, não é? Muitos vivem sua vida cristã sem nunca fazer essa pergunta. Então esse jovem fez essa pergunta para ele. Como eu faço para compreender? Qual é o meu serviço? Como eu posso cooperar? Onde Deus tem me colocado? E a resposta do nosso irmão foi, eu vou ter que explicá-la. Porque se há algo que caracterizava o irmão Stephen, é falar um mundo de coisas em uma frase. Então ele respondeu a pergunta desse jovem assim, deixe que a vida cresça. Você entendeu? Talvez não, né? Deixe que a vida cresça. O que ele está dizendo? Na medida em que você se nutrir de Cristo, avançar para Cristo, amar a Cristo, viver uma vida unida a Cristo, sua vida crescer, e então sua função vai se manifestar. Ninguém é papai com 8 anos de idade, não é? Deixe que a vida cresça.
Ninguém é mamãe com 8 anos de idade. Deixe que a vida cresça. Não é assim, meus irmãos? Então, cada um conforme o dom que recebeu. Todos recebemos. Se estamos mirrados, se estamos sem compreender qual é aquele lugar que o Senhor tem confiado a nós, e olha que há tantos serviços, nós teríamos que fazer uma digressão aqui, não podemos fazer. Quero concluir esse assunto, e não tem encargo disso nesse momento. Nós veríamos que Romanos 12 tem 7 classificações gerais de ministério. 7 classificações gerais de ministério. Se profecia, é um tipo de ministério. Falar a palavra do Senhor. E não é só falar de púlpito, não. É falá-la, evangelizando, ensinando, profetizando. Se profecia, seja conforme a proporção da fé. Se ministério, diaconia. Dediquemo-nos ao ministério. Quem exerce misericórdia, você sabia que exercer misericórdia é dom, é serviço no corpo? Quem exerce misericórdia, com alegria. Quem contribui, sabia que contribuir também é serviço? É dom? Quem contribui, faça com liberalidade. Romanos, capítulo 12. Socorros, governos. Quantos? Do 1 Coríntios 12, Romanos 12, Efésios 4, 1 Pedro 4. Todos esses textos contêm expressões de serviço no corpo de Cristo. Então talvez seja bom, já citei aqui as referências, que você leia e pergunte ao Senhor, Senhor, o que é que o Senhor tem me confiado? Será então, Senhor, que eu não tenho entendido porque minha vida está mirrada? Eu preciso crescer no Senhor, crescer no conhecimento do Senhor, crescer no amor ao Senhor, crescer na devoção ao Senhor, crescer no entendimento da Tua palavra? E a resposta é sim, precisamos. Então vamos lá, seguindo com o texto de Pedro, que não terminamos. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, 1 Pedro 4,10, como bons oikonomos, despenseiros. Olha que lindo, irmão. Da multiforme, multicolorida, multifacetada, variada graça de Deus. Não há ninguém que não tenha recebido. Da sua plenitude recebemos graça sobre graça. Né? Um lindo verso, agora da boca de Pedro. Olha o que mais ele diz no verso 11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Coisa séria isso, né? Não vai ficar pregando bobagem, não vai tirando conclusão da sua cabeça. Fale segundo os oráculos de Deus. Cresça para que você seja uma boca do Senhor. Se alguém serve, e aqui é um termo muito geral para serviço, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então esse é o dispenseiro na linguagem de Pedro. Mais uma coisa, voltando ao texto de Lucas, 12, 42. Esse mordomo é fiel e prudente. Fiel, confiável. Preste atenção. Temos sido mordomos confiáveis, sabe, meus irmãos? Às vezes em pequenas tarefas, e como o pequeno nos expõe. A vida cristã é um ministério de pequenas coisas. Quantas vezes pequenos serviços expõem a nossa não confiabilidade, não é? Por isso o Senhor falou, se você for fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Porque a vida e o ministério cristão é um assunto de pequenas coisas. Então, irmãos, nós temos sido confiáveis, nós somos pessoas confiáveis. Quando nós estamos entendendo junto com outros que aquele é o caminho do Senhor a seguir, então nos apresentamos junto com outros para servir, nós somos confiáveis. Ou nós somos aqueles que começam e nunca terminam. São aqueles que põem a mão no arado e olham para trás. Figura que o Senhor usou. Então aí está, mordomo confiável. Isso também nos expõe muito. Vamos pensar sobre isso. Se temos sido confiáveis naquilo que o Senhor nos tem confiado. E a outra palavra, prudente, como está aí na maioria das versões, é a palavra para sábio. Ou inteligente, capaz. Sábio seria a melhor palavra.
Então, mordomo confiável e sábio. Mais uma vez somos examinados aqui. Quem necessita de sabedoria, peça a Deus. A todos ele dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Tiago diz assim na sua epístola. Vamos seguir. Mais uma palavra linda, são 6, né? Como já falamos, em um único verso. A próxima palavra é: a quem o Senhor confiará os seus conservos. Localizou aí? No verso 42? A nossa palavra em português para terapia, palavra tão bonita, né? Terapia, terapeuta, ela é derivada de um termo grego. A origem dela é grega também. E a palavra grega eu vou pronunciar aqui para você ver a semelhança do som, inclusive. A palavra grega é terapaia. E a nossa palavra é terapia. Certo? Então aí está essa palavra terapaia na língua original, traduzida por conservos. Agora, ouça bem. Essa palavra terapaia no grego, literalmente, ela significa cura. Por isso temos a palavra terapia, cura. Ela é usada, por exemplo, em Apocalipse 22, 2, quando o Senhor fala sobre a árvore da vida, que produz aquelas folhas que são para a cura dos povos. E lá você tem a palavra terapaia, a mesma palavra aí. Também usada em Lucas 9, verso 11, quando diz que o Senhor socorria aqueles que tinham enfermidades e os curava, de novo. Terapaia, cura. Mas então há um sentido dessa palavra que é figurado, e é esse que é usado aqui, em Lucas. É o sentido figurado dela. Então, literalmente é cura, certo? Mas figuradamente significa os que curam. Então seria uma metonímia, é uma figura de linguagem. Traduzida aqui por conservos ou por domésticos. Tem tradução que usa a palavra domésticos. Então o verso seria assim: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus domésticos? Compreendeu? Ou os seus conservos. Agora vamos ficar com o sentido literal desse termo aí, terapaia. Quem são esses domésticos, então? Quem são esses conservos? São aqueles que cuidam e que curam, ou que servem. Olha que coisa linda, meus irmãos. Quem somos nós no corpo de Cristo? Se todos somos servos, isso somos, não é? Se não somos servos, somos o quê? Se não somos servos, como que nós olhamos para Ele e o chamamos de Senhor? Não é? Então todos somos servos. E se somos servos, então somos conservos. É óbvio também, é uma consequência. Uma aglomeração de servos, somos conservos uns dos outros. E qual é a função então dos conservos? É cuidar daqueles que cuidam. Então quando nós cuidamos dos servos ou dos conservos, nós estamos cuidando dos terapeutas, cuidando dos que cuidam, cuidando dos que servem. Isso é um privilégio maravilhoso. Quando cuidamos de um pai, quando cuidamos de uma mãe, quando cuidamos de um filho, quando cuidamos de irmãos que estão nessa tarefa, quando cuidamos uns dos outros do corpo de Cristo, o que estamos fazendo? Nós estamos ministrando uns aos outros terapaia, cura. Meus irmãos, se nós avançássemos mais com o nosso Senhor na vida cristã, e na jornada cristã, e no conhecimento de Deus, nós nunca precisaríamos de terapeutas fora da igreja. Nunca. Você está vendo o termo aí, terapia. É por causa do nosso retrocesso, pequenez, pouco conhecimento de Deus, que então começa-se a recorrer a tantas coisas. A igreja tem, sim, todos os recursos. Por que então que ela não os expressa? Porque a vida não tem crescido. Essa é a resposta. Vamos lá, ainda tem mais uma palavra aqui. Confiará os seus conservos. Para fazer o que com eles? Dar-lhes o sustento. Linda palavra. A palavra terapia é mencionada só 4 vezes em todo o Novo Testamento. Ela é muito especial. Já citei alguns lugares aqui, são só 4 vezes. Agora a palavra sustento é só esta vez. Uma, só aqui, em nenhum lugar mais. Então digamos que o Dr. Lucas, movido, impelido pelo Espírito Santo, porque essa é a palavra inspirada de Deus, ele usou um termo erudito que era, ele usou um termo único, que não aparece em nenhum lugar do Novo Testamento, a não ser aí. E o que
o Espírito Santo, através de Lucas, quis dizer com dar sustento para os conservos. Porque é isso que nós temos que fazer uns com os outros. Agora escute o significado então dessa palavra. Sustento. Preste atenção. Ela se refere a uma medida específica de grãos. Pode ser trigo, pode ser cevada, pode ser um outro grão qualquer. Dependendo da pessoa, dependendo da necessidade. E é uma medida específica de grãos, então, para ser servida àqueles que estão sob os cuidados daquela pessoa, inclusive as crianças. Então, o oikonomos, ou despenseiro, certo? O mordomo, o que tem a dispensa aos seus cuidados, ele é responsável por fazer o quê? Tomar uma medida adequada de grãos. É um adulto? É um jovem? Ou é uma criança? Ele precisa de cevada ou de trigo? Ou quem sabe de qualquer outro grão. Então não só o tipo de grão, mas a medida do grão. E dar para um adulto, uma medida é uma, para um jovem uma medida é uma, para uma criança uma medida é outra. Então Paulo, mais uma vez, como um mordomo fiel, confiável e sábio, ele escreve assim para os coríntios. Ouça com atenção. 1 Coríntios 3. Eu, porém, irmãos, infelizmente, não vos pude falar como a espirituais, mas sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Crianças. Então ele diz, leite vos dei a beber. Não vos dei alimento sólido, porque não podia suportar, porque ainda sois crianças. Então esse é o mordomo que concede o sustento adequado para a necessidade adequada. Imagina se os coríntios recebessem a epístola aos Efésios. Eles não iam entender absolutamente nada. Porque eles não tinham qualificação espiritual para compreender a epístola aos Efésios. Só os Efésios tinham. Compreendeu, irmão? Então, que importante. Será, a aplicação disso é imensa, irmão. Será que você, pai, na tua casa, tem dado a medida adequada de grãos para a tua esposa? Hein? Tem dado a medida adequada para os seus filhos? Será que nós, quando cuidamos uns dos outros, já que somos conservos, temos entendido a medida adequada uns para os outros? Podemos tanto errar nessa medida, irmãos. E ao invés de produzir salvação, produzimos congestão. Compreende? Ou ao invés de produzir crescimento, mantemos na mamadeirinha. Quem é o despenseiro? Confiável e sábio. Dar sustento. E agora estamos na última palavra, estamos encerrando. A seu tempo. É a última, a sexta palavra importante nesse versículo. E aí é o termo que aqui também já repetimos várias vezes. Kairos. Que fala de uma ocasião, de um tempo oportuno. Não é o cronos, um tempo que se é medido em segundos, minutos e horas e dias. Mas é uma ocasião oportuna. Importante, não é? Então esse mordomo, ele sabe qual é o alimento que deve dar, sabe para quem ele deve dar, e ele sabe a ocasião em que ele deve dar. Então é um sustento a seu tempo, no momento oportuno, a boa palavra dada em tempo oportuno. Graças a Deus, todos nós fomos chamados para isso. Para sermos assim. E não fique pensando apenas na congregação quando nós falamos essas coisas, não. Pense na sua família. Porque essa é a nossa primeira congregação. E aí onde nós temos que exercer a nossa maior dose de sensibilidade, de discernimento, de sabedoria. Não é? Para alimentar essas ovelhinhas que nos foram confiados. E se fossem só elas, já seria muito. Porque nós poderíamos ouvir do Senhor naquele dia, muito bem. Você foi fiel nessa medida. Você compreendeu parte do teu serviço. Esse serviço você compreendeu muito bem e exerceu bem. Seguindo e concluindo então, meus irmãos. Mais 5 minutos, terminamos. Bem-aventurados aqueles servos a quem seu Senhor, quando vier, olhe, achar fazendo. Então vimos que as primeiras marcas lá em cima tocam muito mais o ser deles. Não é assim? Pensamentos cingidos com a verdade,
lombos do entendimento, candeias acesa, testemunho claro, tudo que já falamos, né? Expectativa. Agora, no verso 42, que já examinamos, é o que ele tem a fazer. Por isso, no verso 43, ele reforça assim: bem-aventurados aqueles servos que o Senhor, quando vier, os achar fazendo. Não perca isso, irmão. Assim. Verdadeiramente eu vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Aqui tenho algo também importante para colocar. Olha a palavra confiar no verso 42, encontra ela aí. O mordomo fiel e prudente a quem o Senhor confiará. Certo? Verso 42. E olha o verso 44. Verdadeiramente vos digo que ele, o Senhor, quando vier, ele lhe confiará todos os seus bens. É a mesmíssima palavra na língua original. Agora olha aqui, irmão, por favor. Não se distraia não, preste atenção. A importância dessa lição envolvida aí. Você viu que tem duas coisas confiadas aí? Olha os dois versos de novo. No verso 42, o que está sendo confiado a esse servo? Os seus conservos, certo? Certo? Os conservos sendo confiados para esse servo. Agora, o que está sendo confiado a esse servo no verso 44? Todos os bens do seu Senhor. Irmão e irmã amado, escute bem. A palavra confiar na língua original fala de reger sobre. Reger sobre. Se você quiser, reinar. É essa a ideia mesmo. Governar sobre, reger sobre. Então está dizendo que esse servo, mordomo, fiel, prudente, que faz tudo isso que nós já falamos, se ele rege bem sobre os seus conservos, fazendo isso que está escrito aí, não é regendo sobre, no sentido de dominá-los, não é? Mas é reger sobre, reger no sentido de alimentá-los. Então, se ele rege bem os seus conservos, a medida ou a capacidade de reger bem os conservos ou está em proporção à habilidade, à capacidade de reinar com o Senhor, lhe confiará todos os bens. Vamos começar de trás para frente, senão não entendemos a implicação. Verso 44. O Senhor lhe confiará todos os seus bens. Confiar significa reger sobre. Então o Senhor lhe colocará em uma posição de reger sobre os seus bens. Está claro? O Senhor colocará esse servo em posição de reger sobre os seus bens. Que servo? Aquele servo que regeu bem os seus conservos. A conclusão. A capacidade de regermos com o Senhor naquele dia está diretamente ligada à nossa habilidade de alimentarmos os nossos conservos hoje. Vou repetir isso, irmão. A capacidade de reinarmos com o Senhor. Não é essa a promessa para nós, não? O que Paulo disse? Se perseverarmos, com Ele reinaremos. Aquele que vencer, sentar comigo no meu trono, assim como eu venci, sentei com meu Pai no meu trono. A capacidade de reinar com Ele naquele dia, quando Ele vier e bater a porta, está ligada diretamente à nossa habilidade, hoje, de alimentar os conservos. Que coisa maravilhosa. Então nós estamos aqui num treinamento, cuidando uns dos outros, sendo terapeutas uns para os outros, dando medidas adequadas de grãos para que nós possamos crescer. E é essa habilidade que recebemos da parte do Senhor, todos nós recebemos. Basta que as desenvolvamos, porque todos recebemos. Então, na medida que vamos desenvolvendo isso, nós estamos nos capacitando para então não apenas reger nesse sentido, né? Os conservos, mas reger sobre todos os seus bens. Meus irmãos, não é essa uma outra promessa das Escrituras? Não é clara? Nosso Senhor não disse isso claramente? Claro que Ele disse. De maneira parabólica, de maneira direta, Ele disse isso de muitas maneiras. E os seus apóstolos também. Que o Senhor tem, sim, reservado galardão, recompensa, posições de expressão do seu governo, de sua autoridade, embaixadores, naquele grande dia quando Ele vier, e não reinará solitário sobre a terra. Reinará com esses mordomos fiéis e prudentes,
que desde já estão sendo treinados nisso que significa alimentar conservos. E naquele dia farão, sabe o que, junto com o Senhor? A promessa é que quando os pés do Senhor tocarem o Monte das Oliveiras e o seu reino milenar for estabelecido, as nações verão a sua glória e se alimentarão daquilo, da sua lei, da sua palavra, desde o centro de seu governo em Jerusalém. E os seus santos glorificados que virão com ele serão seus ministros. Paulo chega a dizer, escrevendo aos Coríntios, que nós haveremos de julgar os próprios anjos na vinda do Senhor. Oh, meus irmãos e irmãs, nossa posição no Senhor é extraordinária. Como precisamos que essas coisas sejam claras para nós, para que nós não vivamos de maneira tão pequena, achando que vida cristã, então, uma coisa assim, insonsa, não é? Vivendo aqui o melhor que podemos, aguardando o dia que o Senhor vem, aí vamos ver o que acontece. O Senhor nos colocou num ambiente tão maravilhoso de treinamento, alimentando conservos, cuidando uns dos outros, terapaias, para que então nós desenvolvamos capacidades para representá-lo junto com ele no dia da revelação do Rei e do seu reino nessa terra. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O Senhor continue falando conosco, amados irmãos. Vamos orar. Senhor, obrigado, porque o Senhor nos chamou com tão grande, sublime chamamento. Te pedimos, querido Senhor, que pela Tua graça não nos deixe aquém de tão sublime e elevado chamamento. Guarda-nos, Senhor, das distrações que tendem a ocupar o foco do nosso chamado celestial. E também daquelas que tendem a distrair o nosso coração do Senhor mesmo. Senhor, queremos que as vidas de cada um de nós avancem mais, cresçam mais, para que sejamos mordomos fiéis e sábios. E que prossigamos, Senhor, na medida daquilo que o Senhor nos tem confiado a cada um de nós, alimentando e servindo os nossos conservos, para que naquele dia, Senhor, nós também tenhamos capacidades para representar o Senhor na vinda gloriosa do Teu reino. Ajuda-nos nisso, Senhor. Toma-nos pela mão. Amadurece-nos como Assembleia do Senhor. Não nos permita descansar em um berçário espiritual, mas nos leva a mais, a muito mais, Senhor. Aperfeiçoa-nos, nós te pedimos. Muito agradecidos por Tua palavra escrita, nos ministrando coisas tão sublimes. Que Teu Espírito Santo nos dê capacidade de alcançá-las, Senhor, para que não fique como instrução em nossa mente, mas possam queimar como um fogo nos nossos corações. Assim te pedimos, em Teu precioso nome. Amém.